Tem uma foto sua em algum lugar, não sei onde. Pode ser no celular da sua mãe, num álbum esquecido, numa rede social que você nem acessa mais, mas ela existe. E nessa foto, você está sorrindo. Não aquele sorriso de quando alguém pede para tirar foto. O outro, o verdadeiro. O que aparecia sozinho, sem aviso, sem motivo grande. Você se lembra quando sorria assim? Tinha uma época em que acordar era simples. Você abria os olhos e o dia já começava com alguma coisa boa esperando. Um jogo, um desenho, um amigo, uma besteira qualquer que hoje parece pequena demais para importar. Mas importava. Deus, como importava. Você não precisava de motivo para estar bem. Estar bem era o estado padrão. E o mundo ao redor tinha um tamanho que cabia dentro de casa, dentro do seu quarto, dentro da sua rua, dentro daquele grupo de amigos que você achava que ia ter para sempre. Esse mundo sumiu. Não de uma vez. Aos poucos. E um dia você olhou para o lado e percebeu que as coisas não eram mais as mesmas. Que você não era mais o mesmo. Seu celular não está mais lotado de jogos. Está lotado de redes sociais. De contatos que você nem sabe direito de onde vieram. De grupos que você silenciou, mas não saiu. De alarmes que você aperta para adiar 1, 2, 3 vezes antes de levantar. Antes você acordava sozinho, animado, antes de todo mundo. Hoje, você precisa de 3 alarmes para encarar o dia. Não é preguiça. É o peso de uma vida que ficou mais pesada do que você esperava. E tem uma explicação para isso que a maioria das pessoas nunca ouviu. Quando somos crianças, o cérebro opera em algo que os psicólogos chamam de estado de hipnose natural. Tudo é novo. Tudo é possível. O cérebro absorve o mundo sem filtro, sem julgamento, sem o peso da experiência anterior, dizendo o que pode ou não pode acontecer. É por isso que uma criança consegue passar horas brincando com algo simples e sentir que aquilo é o máximo que existe. Não é ingenuidade, é neurologia. Conforme crescemos, o córtex pré-frontal amadurece. A parte do cérebro responsável por análise, julgamento, consequência, planejamento. E isso é bom, é necessário. Mas tem um custo. Você começa a filtrar o mundo antes de vivê-lo. Antes de sentir alegria, você já analisa se faz sentido sentir. Antes de se empolgar, você já pensa no que pode dar errado. Antes de confiar, você já calcula o risco de se decepcionar. A espontaneidade vai sendo substituída por controle. E o sorriso que aparecia sozinho precisa de motivo agora. As pessoas que cresceram com você perceberam. Talvez não tenham falado nada, mas perceberam. Aquele menino que entrava em qualquer lugar e mudava o clima da sala, que ria alto, que não tinha filtro, que se empolgava com qualquer coisa. Foi ficando mais quieto, mais fechado, mais sério. Como se alguém tivesse chegando aos poucos e apagando o volume de você. E o pior, às vezes você olha no espelho e não reconhece direito quem está do outro lado. Não porque você ficou diferente por fora, mas porque algo por dentro mudou e você não sabe exatamente quando. Porque a vida de verdade, a que começa de te apertar lá pelos 17, 18, 19 anos, ela machuca de um jeito que ninguém prepara você. Não é a dor de cair e raspar o joelho. É a dor de confiar em alguém e ser decepcionado. É a dor de querer algo com tudo que você tem e não conseguir. É a dor de perceber que seus pais também erram, que seus amigos também somem, que o mundo não funciona do jeito que prometeram que funcionaria. É a perda da inocência, sem cerimônia, sem despedida, sem ninguém te avisar que estava acontecendo. Um dia você era criança, e no outro, você simplesmente não era mais. E aqui entra algo que a psicologia chama de luto do eu. Não é o luto de perder alguém, é o luto de perder uma versão de si mesmo. E esse luto é real, cientificamente documentado. Com todas as etapas clássicas que você já ouviu falar. Tem a negação. Eu ainda sou o mesmo, não mudei nada. Tem a raiva. Aquela irritação sem alvo certo. Com os outros, com o mundo, consigo mesmo.
sem saber direito por quê. Tem a barganha. Se eu conseguir aquilo, volto a ser feliz como antes. Tem a tristeza, aquela melancolia que aparece em momentos aleatórios, ouvindo uma música antiga, vendo uma foto, passando por um lugar que te lembra algo que não existe mais. E como todo luto, passa pelas mesmas etapas: negação, raiva, barganha, tristeza e, se tivermos sorte, a aceitação, que nem todo mundo alcança, porque aceitar não significa gostar. Significa entender que aquela versão de você cumpriu o papel dela e que agora é hora de construir a próxima. Mas tem algo que acontece antes da aceitação que quase ninguém fala: a máscara. Quando a dor de mudar é grande demais, o cérebro cria um mecanismo de defesa. Você aprende a performar. Aprende qual versão de você as pessoas querem ver. No trabalho, na escola, com a família, com os amigos, e vai trocando de máscara conforme o ambiente muda. Com o tempo, isso fica tão automático que você mesmo para de saber qual é o seu rosto de verdade. Os psicólogos chamam isso de self-monitoring elevado, o monitoramento constante de como você está sendo percebido pelos outros. E essas pessoas são ótimas em se adaptar, mas péssimas em se conhecer, porque estão sempre olhando para fora, nunca para dentro, e cada um aprende a lidar do seu jeito. Tem quem aceita cedo demais. Abaixa a cabeça, engole o peso e segue em frente. Vira adulto antes do tempo. Aprende a sorrir na hora certa, falar o que as pessoas querem ouvir, cumprir o que é esperado. E vai vivendo assim, funcionando, mas não necessariamente vivendo. Tem quem questiona. Fica travado tentando entender por que o mundo não é o que prometeram. Revolta, raiva, aquela sensação constante de injustiça que corrói por dentro e não deixa descansar. Tem quem se apavora. Olha para o lado e vê todo mundo com plano, com direção, com resposta. A ansiedade instala. O futuro parece grande demais. O presente parece insuficiente. E a comparação vai corroendo por dentro de um jeito silencioso e devastador. E tem quem muda de verdade. Não finge que está bem. Não nega que dói. Mas pega tudo isso, o peso, a confusão, a dor, e começa a usar como matéria-prima de quem está se tornando. Você é qual dos quatro? Seja honesto, porque aqui está o que ninguém te conta sobre crescer. Você não perdeu aquela versão de você. A curiosidade que você tinha ainda existe. A capacidade de se empolgar com algo ainda existe. O sorriso verdadeiro ainda existe. Só está enterrado, debaixo de responsabilidade que chegou cedo demais, de pressão que ninguém te perguntou se você queria carregar, de horas perdidas rolando uma tela que não acrescenta nada, mas que é mais fácil do que sentar com seus próprios pensamentos. É o instante em que a câmera se afasta, e você percebe que a infância virou um filme antigo de rolo, onde o som das suas próprias risadas ficou distante. E o reflexo no espelho já pertence a um ator completamente diferente, pronto para estrear um drama de suspense sobre o futuro. A questão não é voltar a ser quem você era. A questão é decidir, conscientemente, quem você vai ser agora. Com tudo que você já viveu, com tudo que já doeu, com tudo que ainda está por vir. Você mudou. Agora, o que você vai fazer com isso?